Adventista, seja bem-vindo a mais um resumão da nossa nova temporada, o segundo resumão da temporada Levítico. Nós estamos essa semana estudando sobre devoção. Durante toda a semana, você teve a oportunidade de comparar a sua vida com a palavra de Deus. E olha, eu vou dizer pra você, eu comparei a minha e ó, só tacada, minha filha, só tomei porrada. Quarta-feira então, hein? Momento hipertexto. Gente, então, como vocês estão percebendo, já voltei para casa. Mas eu tenho uma novidade que vocês não vão acreditar. Eu estava na casa de um casal pastoral, né? Amigos nossos, e meu namorado, e eu compartilhei com vocês lá no Instagram, e eu acho que também mostrei aqui no YouTube, o Comentário Bíblico Adventista, que é aquela série Logos, que tem 9 comentários maravilhosos, e que eu sou apaixonada, né? Enfim, eu já ia vir embora durante essa semana, e aí o pastor viajou para o concílio. Eu falei com ele, ei, eu posso levar esse livro para uma gráfica para xerocar, para tirar xerox, porque no momento eu não vou como comprar a coleção. E aí ele disse assim, eu mando para você o PDF. Aí eu fiz, beleza. Aí passou-se o tempo, ele foi pro concílio, esqueceu, chegou, eu ia viajar nessa madrugada e ele chegou à noite, bem mais tarde, e a gente fez eu presto serviço para ele, para uma determinada área do ministério dele, e aí ele disse assim, olha, se você me entregar esse material aqui, pronto, até hoje, antes de você viajar, até antes de você ir dormir, o meu pagamento vai ser tal coisa. Aí eu disse assim, tá bom. Aí ele mudou de ideia, ele falou, não, já sei, eu vou lhe dar o comentário bíblico que você tanto quer, que você tá usando para estudar. Eu fiz, mentira. Aí minha filha, eu dei um jeito, fui dormir de madrugada. Na verdade eu não dormi, né, porque eu ia pegar o transporte pra voltar pra feira na madrugada. Mas enfim, virei à noite terminando esse negócio. Porque eu queria muito isso aqui, gente, vocês não estão entendendo. E eles têm em minhas mãos. Gente, eu tenho um comentário bíblico, o primeiro comentário bíblico da minha vida. E começou do jeitinho certo, né? De Gênesis. Começou de Gênesis. Aí agora, o que eu vou fazer? Juntar com meu namorado. A gente já conversou sobre isso. Porque ele também gosta muito de estudar. Falei, vamos juntar. Cada um da metade. A gente compra a nossa coleção. Porque a gente vai casar, então, né? Vai ser nossa. E, gente, cá estou eu com o meu primeiro comentário bíblico. Meu Deus. Gente, sério. Tem um significado muito grande isso pra mim. Porque eu amo muito me aprofundar no contexto histórico da Bíblia, na língua original, para compreender mesmo o contexto. E o comentário bíblico traz isso, gente. E traz além, assim, ai, meu Deus, é uma maravilha, é uma bênção. E eu ganhei de presente, né? Assim, foi o pagamento por uma prestação de serviço, mas não importa. O importante é que eu ganhei e foi maravilhoso. E é isso, eu vou ter esse comentário. E, gente, não, vocês não têm noção. Eu tinha tirado foto de todas as páginas deste comentário que compreendem o livro de Levítico, porque quando eu voltasse para casa, eu ia poder ter ali o material no celular, e aí quando eu precisasse consultar, anotar e trazer para vocês. Mas Deus é tão maravilhoso, Ele faz o que a gente nem imagina. E eu ganhei o comentário. Então, estamos aqui, vamos passar toda essa temporada de Levítico estudando o comentário bíblico adventista, tá? Então vamos lá. Vocês estão lembrados que, como eu gravo vídeos de domingo, segunda e terça, a gente dá uma pincelada nessas partes e eu me aprofundo mais na parte de quarta, quinta e sexta para o nosso resumão, certo? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente estuda a Bíblia com profundidade, por isso a sua Bíblia tem que estar aí na mão. A sua lição também, a minha lição, como você já sabe, completamente marcada. E isso aqui, gente, é um incentivo, viu, para você estudar. Eu gosto de mostrar as marcações para você também estudar, assim, com profundidade, marcando, escrevendo, comentando e tal. Isso é muito importante, porque a gente consegue fixar melhor o conteúdo e as práticas que a gente precisa ter em nossa vida. Então, vamos lá. Na parte de domingo, segunda e terça, a gente viu aí, mais especificamente domingo e segunda, que estão bem interligadas essas lições, a gente viu aí a introdução de Levítico, né, sobre o que é que trata o capítulo 1, a gente estudou o que é o holocausto, qual era a importância disso. Então eu trouxe para vocês os complementos do significado do holocausto, com sacrifício completamente queimado, não sobrava nada. Falei com vocês também sobre a inclusão no serviço, que famílias ricas participavam, famílias medianas, famílias mais pobres também participavam. Existiam animais diferentes para cada tipo de sacrifício e para cada condição financeira das pessoas. Ninguém deixava de oferecer seu sacrifício, ninguém era tolhido de participar da cerimônia de purificação, de pedir perdão ao Senhor, de oferecer o seu sacrifício.
Todas as pessoas eram incluídas nesse serviço e os animais que representavam a Jesus Cristo eram animais dóceis, animais mansos, jamais escolhidos animais selvagens ou animais impuros, né? Eu falei com vocês, inclusive, da importância de a gente entender por que Levítico é um embrião do Evangelho. Porque quando a gente vai lá para o Novo Testamento e em Lucas, a gente vê que quando Maria, depois do parto, ela vai oferecer seu sacrifício de purificação por conta do parto, ela oferece dois pombinhos ou duas rolinhas, ela ofereceu duas rolinhas. E aí quando você estuda Levítico, você entende que só quem oferecia 2 pombinhos ou 2 rolinhas eram as famílias muito pobres. As famílias mais ricas ofereciam novilhos, cabritos e tal. Então, estudando Levítico, você compreende. Olha em que tipo de família Jesus nasceu, né? E a importância disso. E aí também fala sobre a importância do Senhor se agradar do sacrifício. A gente viu aí que o sacrifício não era simplesmente uma entrega do animal, mas era uma entrega do ofertante. Quando o ofertante colocava a mão sobre a cabeça do animal e simbolicamente os pecados eram transferidos, ele estava ali se entregando completamente em devoção ao Senhor, em arrependimento, confessando seus pecados. E o animal, o holocausto, significava isso. Tanto a oferta queimada, completamente queimada, a entrega completa do ofertante, aquele que estava ali oferecendo o seu sacrifício, e também simbolizava a entrega completa de Jesus Cristo, porque todos os holocaustos apontavam para Jesus, para aquele que viria como holocausto, né? Como o nosso cordeiro, o sacrifício perfeito. Então a gente viu aí Cristo sem pecado, simbolizado por um animal sem defeito. A gente viu que Cristo em Efésios 5 também é chamado de sacrifício de aroma agradável. E a gente viu também aqui, com relação ao Cristo em seu santuário, ao capítulo que veio adicional aqui na lição de domingo, no QR Code pra gente estudar Cristo em seu santuário, a gente viu também a importância dos sacerdotes eles buscarem um animal sem defeito e que nenhum animal que tivesse qualquer animal, ele tinha que ser completamente examinado, de forma que se fosse visto qualquer defeitozinho, ele não poderia ser usado para o sacrifício, porque aquele animal precisava simbolizar a Jesus que viria futuramente sem pecado, perfeito. Então, qual é a lição que a gente tira daqui? Da mesma forma que o sacerdote ele precisava examinar completamente o animal, nós precisamos examinar a nossa vida para que ela esteja em conformidade com a palavra de Deus, em conformidade com o nosso modelo, que foi Jesus Cristo. O animal simbolizava Jesus Cristo, ele precisava ser perfeito. Nós, como filhos de Deus, precisamos buscar a perfeição, buscar a santidade, sermos semelhantes a Jesus Cristo, que foi o nosso modelo e que viveu em perfeição aqui nessa terra, tá? A gente viu também que o holocausto era a mais antiga e a mais importante oferta de todas. A gente viu que lá em Gênesis, Noé ofereceu holocaustos ao Senhor. A gente viu também que Abraão ofereceu o seu filho em holocausto. Quando Deus pede para Abraão ir sacrificar Isaac, ele pede que ofereça em holocausto. E agora que a gente entende o significado da palavra holocausto, para você ficar mais claro o porquê que foi uma prova tão difícil para Abraão entregar seu filho. Porque o holocausto era aquele sacrifício que era completamente queimado, que não sobrava nada. Ou seja, Deus pediu a Abraão, provou a Abraão, né? Provou a sua fé e pediu: entregue-me o seu filho como holocausto. Então, Abraão foi e entregou o seu filho e teve fé que o mesmo Deus que pediu a ele que entregasse seu filho poderia ressuscitá-lo. Então, Deus, observando a verdadeira fé e a entrega completa de Abraão e a entrega completa de Isaac, porque no livro Patriarcas e Profetas, Ellen White vai dizer que Isaac em momento nenhum pensou em fugir dali quando o pai contou para ele que Deus pediu que ele fosse o holocausto, ele mesmo fosse o holocausto, porque ele aprendeu com seu pai Abraão a obedecer a toda e qualquer ordem de Deus, por menor que ela fosse. Por mais difícil ou mais fácil que fosse, Isaac aprendeu com Abraão que ele deveria ser obediente ao Senhor. Então ele ajudou, ela narra, eu acho fantástico que ela narra que as mãos de Abraão estavam trêmulas para amarrar o seu filho como holocausto. E o próprio Isaac ajuda o pai a amarrar o corpo dele para servir como holocausto ao Senhor. Era um privilégio para Isaac. Ele sentiu-se privilegiado de ser oferecido como holocausto ao Senhor, de morrer para o Senhor. E a gente viu também, isso não é maravilhoso, gente? Agora que você estuda Levítico, é que você entende o Gênesis, você fala: meu Deus do céu, que fé, que humildade, que entrega, que consagração de Abraão, maravilhoso. A gente viu também que lá no livro de Jó, Jó oferecia sacrifícios, holocaustos pelos seus filhos, como
Porque ele imaginava que os filhos, quem sabe, talvez os meus filhos tenham cometido pecado ao Senhor e não tenham confessado. Então, eu vou oferecer holocaustos ao Senhor e entregar os meus filhos ao Senhor e me entregar completamente ao Senhor. A gente viu isso aqui. A gente viu também que quando a oferta ela era colocada no altar, ela era completamente limpa. Então, ela precisava estar completamente limpa. Então, quando você vai observar lá em Levítico, eu tô com Provérbios aberto, meu Deus. É porque eu estava vendo uma questão de Provérbios. Quando a gente vem aqui para Levítico capítulo 1 e a gente descobre que era necessário que as vísceras e as pernas fossem lavadas com água, no capítulo 1, versículo 13, as vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Então eu fui pesquisar e aqui no comentário bíblico adventista vai dizer que Deus é um Deus santo, é um Deus perfeito e jamais ele aceitaria algo impuro. Por isso que as vísceras e as pernas, que seriam as partes mais sujas do animal, elas precisariam ser lavadas com água antes de serem colocadas no altar, porque lembra que ele cortava o animal em pedaços, né? Então, Deus é um Deus de ordem, é um Deus perfeito e nada mais do que tudo que fosse puro precisava ser oferecido a ele. Então, da mesma forma que toda impureza era removida antes de a oferta ser colocada no altar, nós precisamos remover toda impureza. Nós não, né? Mas precisamos abrir o espaço e pedir ao Espírito Santo que remova toda a impureza do nosso coração. Porque nós, por nós mesmos, nós não removemos. Pelo contrário, nós sujamos ainda mais o nosso corpo, a nossa vida com pecados, né? Mas da mesma forma que o holocausto ele era limpo antes de ser colocado no altar e oferecido a Deus, o Senhor quer que antes que nós ofereçamos a Ele como sacrifício, que a gente peça ao Espírito Santo, que a gente dê lugar ao Espírito Santo, abra espaço para Ele nos esvaziar e remover toda a impureza do nosso coração. Outra coisa muito importante que a gente precisa frisar, o holocausto era uma oferta voluntária. Essas primeiras ofertas aqui de Levítico eram ofertas voluntárias, simbolizavam que o ofertante ele estava fazendo aquilo porque ele queria, porque ele estava em devoção. O tema da lição dessa semana, devoção a Deus. Quando você diz que vê alguém dizer, fulano é devoto de tal santo, fulano é devoto de não sei quem. Por quê? Porque essa pessoa faz de tudo, ela se entrega completamente, ela vive por aquilo. Então, nós como cristãos precisamos ser devotos ao Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entregar a nossa vida completamente, todas as áreas da nossa vida. Tem gente que entrega a vida ao Senhor e se batiza e vai à igreja, mas a vida financeira não é controlada pelo Senhor, a alimentação não é controlada pelo Senhor, a saúde não é controlada pelo Senhor, as coisas que vê não é controlada pelo Senhor, as coisas que fala, aquilo que ouve, o Senhor não controla. Mas que entrega é essa? Que entrega parcial é essa? O Senhor não deseja entrega parcial, Ele deseja entrega completa, 100%. Quando o povo de Israel oferecia os holocaustos, era 100% queimado, era 100% da sua entrega, da sua consagração completa a Jesus Cristo. E como é que hoje nós dizemos que aceitamos a Jesus Cristo, que foi o Cordeiro, e nós não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais, mas nos oferecemos em sacrifício ao Senhor, e a gente entrega 20% da nossa vida para Jesus e o resto a gente quer administrar do jeito que a gente bem entende? Tá errado, queridos, tá errado, jovem. A tua vida precisa ser administrada pelo Senhor, a tua vida profissional, a tua vida sentimental, aquilo que tu vê, aquilo que tu ouve, aquilo que tu fala, tudo, as tuas finanças, as roupas que tu veste, tudo, o alimento que tu come, tudo precisa ser controlado pelo Senhor, tudo tem que estar subjugado à vontade do Senhor. Nós vimos isso. Então, as ofertas eram agradáveis ao Senhor porque eram ofertas voluntárias. Deus ele ficava satisfeito porque as pessoas manifestavam fé no sacrifício vindouro de Jesus. Por isso ele se agradava. Ele também se agradava porque as pessoas faziam isso com o coração grato, de forma alegre. Elas faziam as ofertas com alegria, elas se entregavam ao Senhor Jesus com alegria. Não assim, tenho que devolver essa oferta, tenho que ofertar ao Senhor. Como muitas vezes nós, às vezes, devolvemos os dízimos e as ofertas ao Senhor, ou entregamos uma parte do nosso tempo para o Senhor, e na verdade a gente entrega murmurando, a gente reclama do trabalho que o Senhor nos confiou para fazermos em sua obra. E não é para ser desse jeito, é para a gente viver em obediência à vontade de Deus. As ofertas também eram agradáveis porque mostravam o tipo de resposta que Deus deseja do seu povo, resposta 100%. Então, eu dou meu tempo a Deus, eu dou tudo para Deus. O seu tempo é sem defeito, como o cordeiro deveria ser? Ou o seu tempo é o resto do resto do resto, é o que sobra? O seu tempo é o primeiro momento do dia, é uma oferta perfeita ao Senhor, o tempo que você dá para Ele? A sua vida é uma oferta perfeita ao Senhor que está buscando a perfeição? Precisamos analisar tudo isso, queridos. Outra coisa que a gente observou foi as distorções que Satanás ele faz com relação aos sacrifícios, a tudo aquilo que Deus faz, Satanás tem que colocar o bedelho e bagunçar tudo, né? Então, o que acontece?
o povo pagão, o povo cananeu, eles ofereciam sacrifícios aos deuses porque eles achavam que os deuses eles estavam irados e para fazer com que essa ira se apagasse, se encerrasse, eles precisavam oferecer sacrifícios e inclusive filhos, né? Os seus filhos, oferecer crianças em sacrifícios que serviriam como alimento para esses deuses e ao passo que esses deuses estivessem satisfeitos, a ira deles cessaria, né? Então isso foi uma contrafação, foi aquilo que Satanás colocou na mente do povo e o povo cananeu de forma nenhuma tinha propósito aquele tipo de sacrifício deles. Ao contrário do que Deus instituiu ao seu povo. Todo sacrifício tinha um propósito, expiação, perdão dos pecados, consagração completa e crença, fé no sacrifício de Jesus, tá? E aí a gente vem para o momento hipertexto. Olha o meu momento... Gente, meu momento hipertexto. A situação. Coloquei algumas palavras aqui que eu quero compartilhar com vocês. Vocês se lembram, né, que no momento hipertexto, cada textinho que a lição traz aqui hoje, essa semana foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 textos, além de Levítico 1, né, acaba sendo 8 textos. Então, a lição trouxe 7 textos aqui para que a gente pudesse analisar e comparar a qualidade da nossa entrega voluntária a Deus com esses textos. Gente, eu vou ser sincera para vocês. Quando eu comparei o que eu digo que entrego para Deus de forma voluntária, o meu tempo, os meus talentos, meu Deus do céu. Eu comparei tudo isso com a Bíblia e eu fiz, que miséria. Meu Deus do céu, eu tô fazendo errado. Senhor, não tô entregando completamente. Então isso que eu falo aqui pra vocês não é querendo dizer que eu faço isso e vocês têm que aprender. Não, é pra mim essas mensagens, sabe? Essa exortação, primeiro o Espírito Santo ele faz pra mim e eu trago pra compartilhar com vocês. Então, nós lemos aqui Gênesis 22, mostrando a obediência incondicional de Abraão e de seu filho Isaque. 1 Pedro 1, nós percebemos que nós somos redimidos pelo sangue de Jesus, que foi perfeito sem pecado. Em 1 Pedro 2, a gente viu que Jesus carregou os nossos pecados e a morte dele deveria nos impelir para vivermos uma vida de justiça e não de pecado. Nós devemos renunciar ao pecado. Ao olhar o sacrifício que Jesus fez por nós, a gente tem que ter repulsa pelo pecado, a gente tem que ter ódio pelo pecado. A gente viu também que em Efésios nós precisamos viver em amor como Jesus viveu e se entregou por nós. Em Lucas capítulo 7 nós precisamos compreender que o melhor foi entregue. A mulher pecadora, Lucas capítulo 7 mostra que a mulher pecadora, ela entregou o melhor que tinha porque ela amou muito a Jesus. Então quando quando Simão foi reclamar, falar, essa mulher, você não sabe quem ela é, por que você deixou ela fazer isso? E ele diz, olha, desde a hora que eu cheguei na sua casa, você não me deu algumas coisas que ela fez. Digamos, você não me deu água para beber. Ela veio aqui e lavou os meus pés, né? Você não me deu água... Não sei se foi exatamente isso. Para o tempo não ficar muito curto, o vídeo não ficar muito longo, eu não queria ler todo, mas é porque eu não tô lembrando aqui exatamente o que é que o texto fala. Eu acabei não decorando esse versículo, então eu vou pegar aqui só para não falar besteira, tá? Eu não gosto de reproduzir de forma errada os textos bíblicos, então é que eu queria que esse vídeo não ficasse tão grande, gente, mas não tem jeito. O estudo é tão aprofundado que não dá pra fazer, não dá pra ser pequeno. Lucas capítulo 7, Jesus é ungido por uma pecadora. E aí ele diz assim, olha, deixa eu ver aqui. Ele diz aqui, ó, você não me saudou com... eu entrei em sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Verso 44. Ela molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, Simão, mas essa mulher não parou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa mulher derramou perfume sobre os meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela foram perdoados porque ela amou muito. Então, a gente vê aqui em Lucas capítulo 7 a entrega de alguém que estava dando o seu melhor, porque... e você vê, existe até uma música dos Horácios do Rei, o nome da música é Vaso de Alabastro, que diz que num jantar em Betânia, Jesus foi ungido por uma pecadora, e o perfume que ela entregou era muito caro, né? O perfume e o vaso de alabastro que ela colocou, onde ela colocou o perfume, era muito caro. Então ela ofereceu o melhor que ela pôde ao Senhor Jesus. E em Hebreus a gente vê que nós precisamos ter constância em louvar ao Senhor e confessar com pureza de coração o nome de Jesus e jamais esquecer de cuidar do nosso semelhante. Porque não adianta você dizer que é cristão e entrega a sua vida completamente a Jesus se você não entrega parte da sua vida para fazer o bem aos outros, para cuidar dos pobres, dos órfãos, de pessoas que estão passando por necessidade. Naquela época, por exemplo, se cuidavam muito dos órfãos e das viúvas, porque eram pessoas que não tinham ali a quem se amparar, em quem se apoiar. Então, hoje nós precisamos servir ao Senhor através do serviço ao próximo também. Então, Hebreus vai nos lembrar disso. Nós precisamos louvar ao Senhor com cânticos, estudando a palavra, mas o primordial, a gente não pode deixar de lado o cuidado com o próximo, porque era isso que Jesus fazia. Se somos seguidores de Jesus, precisamos reproduzir as suas atitudes, tá?
Então é verdadeiramente isso que agrada ao Senhor. É o nosso sacrifício também em forma de ajuda ao próximo, nos sacrificar pelo próximo, oferecer o nosso melhor ao próximo e dar mais preferência ao outro do que a nós mesmos. Isso é altruísmo, que é o contrário do egoísmo. Então aqui a gente vê em Romanos, que foi o último texto, a entrega consciente que nós devemos ter ao nos colocarmos como sacrifício vivo diante do Senhor, e isso só pode ser feito se nós renovarmos, se nós tivermos a mente renovada. E a nossa mente só é renovada quando ela não é regida pelo mundo, não é amoldada pelo padrão do mundo, mas essa renovação de mente só acontece quando o Espírito Santo age em nós. E aí nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, na minha rede semântica, que tem aqui como palavra principal oferecer-se, eu coloquei algumas palavras, diante de tudo que eu estudei dessa semana, palavras-chave. Coloquei aqui que oferecer-se é escolha, propósito, amor, dedicação, obediência, constância, resposta em gratidão, consciência, compromisso, renúncia, integridade e submissão. Foram ao todo aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 palavras que eu coloquei aqui na minha rede semântica, e tudo isso simboliza para mim lições que eu preciso aprender para me oferecer como sacrifício diante do Senhor Jesus Cristo. É um sacrifício agradável, que Ele olhe para o meu sacrifício, para a minha vida e diga, eu me agrado da vida dela. Embora mesmo com defeitos, mas eu estou buscando a perfeição, buscando a santidade em Jesus Cristo, tá? E aí, a partir de quinta e sexta-feira, vem falando aqui sobre Jesus como o nosso sacrifício queimado, né? Como o nosso holocausto. E aí aqui diz que o holocausto ele era puro e sem defeito. Então todas as partes ali, tudo que o sacrifício, todas as características do sacrifício eram características de Jesus. Então o holocausto precisava ser puro e sem defeito. Representação de Jesus que foi sem pecado. O sacrifício era totalmente entregue a Deus. A vida de Jesus que foi entregue. Jesus entregou a sua vida por completo. Jesus morreu, ele literalmente deu a vida, ele morreu em nosso lugar. O holocausto efetuava a expiação e purificação do pecado, e Jesus ele veio para expiar, para lavar, para pagar os nossos pecados. O animal do sacrifício era morto, Jesus morreu em nosso lugar. A oferta era um aroma agradável a Deus. Jesus foi o aroma agradável a Deus quando veio aqui e se sacrificou por nós. O sangue do holocausto era derramado, diz em Hebreus capítulo 9. O sangue de Jesus foi derramado na cruz em nosso lugar. Então todas as características do holocausto são características que se aplicam a Jesus, porque tudo isso era rituais que apontavam para Jesus. Tudo isso era um antítipo daquilo que viria a acontecer. E na parte de sexta-feira eu tenho aqui uma citação do livro Patriarcas e Profetas, de Ellen White, que diz assim: o sistema sacrificial que foi entregue a Adão também foi deturpado pelos seus descendentes. Superstição, idolatria, crueldade e imoralidade corrompiam o culto simples e significativo que Deus instruíra. Mediante o prolongado contato com os idólatras, o povo de Israel misturava muitos costumes pagãos em sua adoração. Por essa razão, o Senhor lhe deu no Sinai instruções definidas quanto aos sacrifícios. Então, muitas vezes as pessoas podem estudar Levítico e se perguntar, mas por que Deus deu tantas instruções, tantas coisinhas minúsculas, para que tanto detalhe no ritual do sacrifício? Porque o povo perverteu aquele sacrifício que foi ensinado a Adão no Jardim do Éden. Aquele sacrifício que Abraão, que Noé, que Jó, eles fizeram ao Senhor. Tudo isso foi pervertido pelo contato do povo de Israel com nações idólatras, com nações pagãs. Então, olha isso, as superstições, a idolatria, a crueldade e a imoralidade corromperam tudo isso. E quando eu vejo a palavra crueldade, eu penso nos rituais pagãos que eram feitos e que o povo de Israel também passou a fazer. Inclusive o rei Manassés, você vai encontrar a história dele lá, em segundo livro dos Reis, capítulo 21, se eu não me engano. Manassés, ele ofendeu a Deus oferecendo o filho dele em sacrifício a outros deuses. Então tudo isso foi resultado de práticas idólatras, contato com as nações pagãs e a mistura daquilo que era santo com aquilo que era profano. Então o povo de Israel colocou os costumes pagãos no meio da sua adoração, e por isso Deus precisava dar orientações específicas. Então nós precisamos compreender que a nossa forma de adorar a Deus tem que ser pura e exclusivamente pura, de acordo com o assim diz o Senhor, não de acordo com o eu acho que deve ser assim. Nós jamais podemos misturar costumes de outras denominações, de outros rituais, de outras religiões
misturar os costumes quando nós, povo adventista do sétimo dia, que já fomos conhecidos como povo da Bíblia, temos a palavra do Senhor com todas as orientações. Temos o espírito de profecia que nos diz como deve ser um culto agradável ao Senhor. Um culto que manifesta a fé no verdadeiro Filho de Deus. Um culto que demonstra a consagração completa. Uma música que precisa ser solene, reverente. É um culto que precisa falar da Bíblia, da palavra de Deus, não das nossas ideologias, não dos achismos. Que o púlpito tem que ser lugar de você pregar Cristo e esse ressuscitado. Então, nós, como povo adventista do sétimo dia, precisamos ter essa noção, precisamos ter esse despertamento. Nós somos chamados, nós acabamos de estudar no último trimestre as 3 mensagens angélicas, nós somos chamados para erguer as verdades que foram jogadas por terra. E muitas vezes nós estamos deixando os costumes do mundo e de outras religiões adentrarem os nossos cultos, adentrarem a igreja, principalmente no que se refere aos jovens. Jovem adventista, por favor, entenda. Você não precisa se amoldar ao padrão do mundo. Líder jovem, entenda. Você não precisa colocar músicas que são parecidas com o mundo para atrair os jovens para Jesus Cristo. Não é desse jeito. Daniel era um jovem cristão fiel ao Senhor. E Daniel não precisou. Nabucodonosor e todos os outros tentavam de tudo, mas Daniel de forma nenhuma ele foi corrompido por Babilônia. O povo de Deus não precisa as coisas de Deus não devem ser misturadas com as coisas do mundo a fim de atrair as pessoas a Jesus. Jesus não se misturava com os fariseus, com os saduceus. Ele não se misturava. Ele andava ali entre aquelas pessoas, mas ele não misturava. O seu ministério era um ministério puro. E ainda assim, Jesus conseguiu atrair tantas pessoas. Todas as pessoas que se achegam a Jesus são atraídas a ele. E Jesus não precisou se misturar com o fermento dos fariseus. Ele não precisou disso. Então, por que tantas vezes a gente quer misturar as coisas do mundo na igreja para atrair os jovens? Não, o jovem que verdadeiramente quer se render a Jesus, ele vai ser atraído pela palavra de Deus. Ele não precisa ouvir músicas parecidas com as músicas do mundo. Ele não precisa de livros que pareçam ficções do mundo. Ele não precisa de literaturas que pareçam aquelas literaturas do mundo porque são mais atrativas. Não! Ele precisa de Bíblia. Ele precisa de música solene e reverente, que apele à consciência, para que ele possa compreender que ele está na presença de Deus e que ele deve adorar a Deus e se entregar completamente ao Senhor. Conscientemente, não emocionalmente, não se arrepiar e chorar. Não é essa adoração que Jesus quer. Não é isso. Nós não podemos misturar as coisas. Precisamos ser um povo que adora o Senhor na pureza da palavra de Deus, de acordo com as orientações que Ele nos deixou. A Bíblia foi nos deixada para isso. E o espírito de profecia foi nos deixado. É a voz profética do tempo do fim. Nós temos, jovens, eu tenho aqui um livro, Mensagem aos Jovens. Você tem aqui todas as orientações, inclusive sobre o modo de recreação que nós devemos ter. O tipo de relacionamento amoroso que Deus quer que nós tenhamos, relacionamento com as pessoas, com o cônjuge, como escolher uma pessoa para que você se case, uma pessoa que honre ao Senhor juntamente com você, as músicas que você não deve ouvir, tipo de livro que... Leia esse livro, jovem, em nome de Jesus eu apelo a você, estude o livro Mensagem aos Jovens, eu tenho certeza que a sua vida jamais será a mesma. Quando eu estudei esse livro, meu Deus, o Espírito Santo foi fazendo a obra aos poucos, eu não deixei tudo de uma vez, mas hoje eu posso dizer, pelo poder que é no sangue de Jesus, eu estou liberta de muitas coisas das quais eu fui presa. Então, nós temos aqui a voz profética do tempo do fim e nós rejeitamos. Nós temos a voz profética para nos dizer aquilo que nós devemos nos alimentar e nós rejeitamos. Nós temos a voz profética para dizer como devemos criar os nossos filhos e nós rejeitamos. Nós temos a voz profética para dizer como nós devemos estudar a Bíblia com as outras pessoas, como nós devemos testemunhar e nós rejeitamos. Por quê? Porque nós estamos misturando todas as coisas e nos amoldando ao padrão do mundo. Mas aqueles que se amoldam ao padrão do mundo não serão santos e sem santidade, amados. Jamais veremos o Senhor. Em nome de Jesus, que a sua vida seja pura. Que você busque a santidade. O seu exemplo, o seu modelo é Jesus Cristo. Vamos buscar na palavra do Senhor poder para vencer. O trono da graça está disponível a todos nós, a porta da graça está aberta. Jesus está sentado no trono da graça, de braços abertos, esperando você pedir a Ele ajuda para vencer as tentações, poder para resistir, para viver de acordo com a vontade dEle. E esse foi o resumão da semana. Eu louvo ao Senhor porque o Espírito tem me movido a trazer para você mensagens que primeiro tenham alcançado o meu coração. E eu desejo muito que alcancem também o seu. Deus abençoe você e compartilhe esse vídeo com a sua classe. Não deixe de compartilhar aquilo que o Espírito Santo ministrou ao seu coração durante o estudo da lição nesta semana. Levítico capítulo 1.
abrir o nosso horizonte para que a gente possa entender todo o restante do livro de Levítico e o Novo Testamento. Então é muito importante que você compartilhe com os seus colegas ali da classe, com os seus amigos, com os seus jovens, as bênçãos, as maravilhas que o Senhor ministrou ao seu coração nesta semana. E eu louvo a Deus porque Ele tem me usado como instrumento para ajudar você nesse processo de santificação através do estudo da Palavra de Deus. Então até o próximo vídeo, a lição de número 3, nós vamos estudar o livro de Levítico, capítulo 2 e também o capítulo 7, e o tema da lição da semana que vem é cuidado. Então nós vamos analisar um pouco mais sobre o que o Senhor quer nos ensinar através dessas lições. Deus abençoe poderosamente a sua vida, que o Espírito Santo seja o seu guia e que você coloque tudo no altar do Senhor. Não esqueça de ouvir aquela música que eu deixei aqui no canal como um playlist, como uma música para você encaixar na sua playlist de músicas que vão elevar o seu pensamento ao reino dos céus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!